Olá, gente, boa noite. Paula entrou, vamos lá. Falem um pouquinho onde vocês estão, o que estão fazendo, de onde estão falando. Estão me ouvindo bem? Kelly está me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Testando o microfone. Virei ele daqui para deixar aqui. Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando? Tá ok? Estão me ouvindo bem, gente? Quero só que vocês me digam se estão me escutando bem. Escutando bem? BH, ok. Oi, Ana Paula, muito bem. Brasília. Vocês estão me escutando, gente? Sim, beleza. Ok. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos nessa noite que nós vamos falar sobre um tema que mexe com qualquer ser humano, que é sobre a impulsividade. Antes de começar a descrever características de impulsividade, descrições psicológicas de impulsividade, como é que as pesquisas definem e, ao mesmo tempo, quais são as formas e algumas dicas de como a gente pode trabalhar para diminuir a intensidade disso na nossa vida, é bom que se diga uma coisa, que eu acho que é muito importante. Todas essas aulas que a gente tem feito, elas têm como objetivo ajudar a gente a entender as sensações e os comportamentos, não necessariamente querendo tornar tudo como se fosse uma doença. Obviamente que a impulsividade patológica crônica ela existe, a gente vai definir aqui, vai apresentar conceitos e você vai identificar. Você vai perceber que tem áreas na sua vida que você tem comportamentos mais impulsivos do que outras. Por que isso acontece? Você vai perceber, quando a gente estiver falando e definindo certos conceitos, que pessoas que vocês conhecem, têm comportamentos impulsivos e que você vai perceber agora, entendo porque fulano se comportou de tal maneira, agora também estou entendendo porque naquele dia eu me comportei de tal maneira. E ao mesmo tempo, ao tentar compreender a dinâmica da impulsividade em nós e nos outros, nós vamos poder nos relacionar melhor com as pessoas impulsivas, entendendo o comportamento delas, e ao mesmo tempo nós vamos entender melhor como vamos lidar com o nosso comportamento impulsivo e como é que a gente vai mudar isso. Eu vou só colocar aqui o tema da aula. Tema, dois pontos, impulsividade, porque muita gente quando entra fica perguntando. Impulsividade. Fixar. Bom, tema impulsividade, que é a nossa aula de hoje. Então vamos lá para a gente entender um pouquinho isso aí, certo? A gente obviamente tem que nos dias de hoje muitos comportamentos impulsivos eles estão sendo, digamos assim, estão acontecendo com mais frequência dado o evento do isolamento social que a gente está enfrentando. Isso está gerando várias impulsividades alimentares, de compras, de carências, estão gerando comportamentos mais impulsivos. De certa forma, o que está acontecendo nesse processo de isolamento social é que todas as nossas questões, as nossas virtudes, como também nossas deficiências, nossas competências emocionais, como também nossas incapacidades emocionais, elas estão ganhando notoriedade, estão ficando mais claras para quem convive conosco, como para nós mesmos, dado o fato que a gente está se observando muito mais frequentemente e também observando os outros muito mais frequentemente. De modo que, às vezes, características que a gente julgava não ter ou que o outro que convivia com a gente não tinha, agora a gente parece que começa a perceber que elas existem. Então vamos definir um pouquinho aqui, porque a impulsividade nos manuais de psiquiatria, no DMS-4 e no CID, eles são reconhecidos como critérios diagnósticos que faz parte de vários transtornos emocionais. Assim como a febre pode acontecer em várias doenças, desde um câncer, de uma Covid, de uma virose, de um H1N1, de um processo inflamatório, de uma gastrite, alguma coisa que você comeu estragada que, além de tudo, de ânsia de vômito, pode provocar alteração de temperatura, do mesmo jeito que a febre ou a dor de cabeça são sintomas de várias doenças, a impulsividade ela é um sintoma presente em vários transtornos. O que isso quer dizer? Que o fato de você ter um comportamento impulsivo não necessariamente lhe caracteriza como pertencente a um desses transtornos emocionais. Porque para que a gente possa caracterizar alguém como fazendo parte
de pertencer a um dos grupos dos muitos transtornos emocionais não é apenas um critério de diagnóstico, mas um conjunto de critérios diagnósticos, mais a escuta que o profissional, seja terapeuta, seja psiquiatra, seja psicólogo, psicanalista, faz no atendimento ao paciente. Bem, o que distúrbios mais comumente a gente percebe que a impulsividade tem uma característica muito forte e evidente nesses distúrbios? Por exemplo, distúrbios de hiperatividade. Então, obviamente, pessoas que têm hiperatividade, como elas têm uma atitude mental muito rápida, o senso crítico também é comprometido, então elas têm uma tendência de ter atitudes impulsivas acompanhando a hiperatividade. Temos também nos quadros de depressão e ansiedade, também comportamentos impulsivos. Nós também temos nos distúrbios de personalidade, especialmente do grupo que a gente chama de cluster B, que são as pessoas que são envolvidas com o que a gente chamaria de sintomas de sociopatia. Aí nós temos os transtornos de personalidade borderline ou fronteiriça, temos os transtornos de personalidade narcísico, o antissocial também compõe esse grupo. Você percebe que isso é um espectro muito grande e que eu não posso dizer que uma pessoa, porque ela tem um comportamento impossível, ela é uma sociopata, ou ela é borderline, ou ela é antissocial. Não. A gente tem aí um evento de comportamento que se encaixa em vários perfis, mas não necessariamente definem o perfil. Então vamos aqui entender mais ou menos onde é que ele atua, de que modo ele age, tanto no nível motor como no cognitivo, como de atitudinal, para que a gente possa perceber identificando em nós, na nossa vida. Afinal de contas, embora você possa estar vendo essa live e pensando, isso é a cara de fulano, como fulano não está vendo, isso é para nós mesmos, para cada um de nós, perceber isso na nossa vida, na nossa dinâmica. Então, primeira coisa, na questão motora, é uma ação que você faz sem refletir. Então, Pavlov, né? É uma coisa muito nordestina. Pavlov seria como... Eita, agora... É como se fosse rápido demais, né? Então, assim, você tem uma atitude sem mínimo de reflexão, porque de forma motora você simplesmente age. Então, a gente tem muitas pessoas que estão manifestando comportamento agressivo em casa. Vocês estão percebendo muitos vídeos que a gente tem recebido de idosos tentando fugir, né? E mesmo sabendo do risco, do perigo, tentam impulsivamente pular o portão, abrir a porta. Então, toda vez que há uma certa ação irrefletida motormente falando, ou seja, uma atitude, nós temos um comportamento impulsivo identificado. Do ponto de vista cognitivo, nós temos uma tendência de tomada de decisão com pouco grau de reflexão. E aí são tomadas de decisão não exatamente motora, tipo fugir, pular o portão, mas com relação a coisas mais complexas. Por exemplo, muitos casais estão se separando agora, enquanto estão no processo de confinamento social. Não estão esperando terminar a pandemia para analisar melhor, refletir, ou seja, aquele evento em si gera um sentimento de tomada de decisão irrefletida. As pessoas estão abandonando o tratamento médico, estão deixando de fazer atividades físicas, no caso de pessoas que têm necessidade por saúde de fazer atividades físicas. Tem pessoas que estão adiando certas coisas que podem ser feitas mesmo em casa, estão usando justificativas, ou seja, todas essas ações irrefletidas e que são mais complexas, não são motoras, mas são cognitivas, também fazem parte de um típico descrição de comportamento impulsivo. E, finalmente, os fatores de não planejamento, que é a incapacidade que o indivíduo impulsivo tem de avaliar os resultados do que está fazendo. Por exemplo, um dos comportamentos impulsivos que muitos de nós está tendo é comer muito. Nós estamos comendo muito porque a gente está o tempo inteiro em casa, por mais que a gente esteja fazendo muita coisa, a gente está em casa, então a gente tem geladeira perto, comida o tempo inteiro sendo exposta, então o comportamento impulsivo é muito grande, é uma gratificação muito rápida comer. Tem gente que está comprando pela internet, já era um consumista, mas agora com lojas e shoppings fechados, está tentando compensar o tempo inteiro em sites de compra, que é muito fácil, comprou, né? E você vai naquele processo o tempo inteiro e é uma compra compulsiva, porque se a gente observar em casa, muitas coisas que a gente tem, a gente nem está usando, quiçá o que a gente está comprando, a não ser que seja um artigo extremamente essencial e você percebeu a necessidade dele. Temos aí algumas outras coisas que eu quero considerar com vocês sobre o comportamento compulsivo, que tem a ver com os dois fatores ainda que a gente pode, que são clássicos na vida da gente com relação ao comportamento compulsivo, que é agir no calor do momento.
que é uma motivação motora também. Então, tô com raiva ou então tô muito feliz, enfim, aquele momento não me dá a capacidade de refletir imediatamente, eu tomo uma decisão. E uma outra coisa é não se concentrar no que você está fazendo. Desatenção sobre quais são as variáveis que estão em jogo naquele processo para que você possa decidir. Então você não tem atenção total para o momento presente. Mas a gente tem outras coisas a considerar também para que a gente possa entender a complexidade do comportamento compulsivo. Do ponto de vista neuropsicológico e biológico, ele tem uma falha na inibição da pessoa, ou seja, nós temos inibidores. Alguém que vai atravessar uma rua, que tem um senso sobre o perigo, ela tem inibição a partir do medo de ser atropelado ou atropelada. Se essa inibição é comprometida, a pessoa atravessa a rua sem refletir, sem medir consequências. Então, ele coloca em risco a vida dele e a vida dos outros, porque a inibição, ou seja, esse sensor que dá uma dimensão do que pode e o que não pode ser feito, ele está comprometido e você coloca em risco, toda vez que você age de forma impulsiva, não só a sua vida, mas a vida dos outros. Pessoas que fazem ultrapassagem impulsivamente, quando percebem que não estão vendo o suficiente a pista do outro lado. Quantas pessoas, por um comportamento impulsivo, mataram a si e aos outros? Pessoas que decidem coisas impulsivamente, tipo, seu filho chegou em casa se queixando porque um colega bateu no colégio, você em nenhum momento para conversar, tomar pé de toda a situação, analisar todas as circunstâncias e imediatamente sai, como a gente viu um tempo desse, uma pessoa aqui no condomínio em Brasília, foi lá e bateu no menino que tinha brigado com o filho dele. Então, dois adolescentes brigaram, um foi lá, falou para o pai impulsivamente desce, sem avaliar consequências, sem perceber que ele, um adulto, estava lidando com um adolescente, e espanca, é filmado, enfim, comportamentos impulsivos fazem com que pessoas possam, por uma única escolha na vida, perder toda a existência. Uma única escolha impulsiva pode ter consequências por décadas na vida. Eu conheço história de pessoas que numa noite, num comportamento impulsivo, baseado em informações incompletas, tomaram uma atitude que levou décadas para poder ser limpada da consciência e das repercussões sociais dessas ações. Então a impulsividade ela coloca a nossa vida e a vida dos outros em risco. Do ponto de vista cognitivo, é uma incapacidade de inibir impulsos e pensamentos comportamentais. O que a gente tem como fato? Que o controle dos impulsos, ele é assim, gente, ele é a demarcação do nosso status civilizatório. Se você for olhar, a impulsividade no reino animal, ela não tem filtro. Eles são imediatamente instintivos e reagem. Eles apenas reagem. Nós podemos, no controle da impulsividade, não apenas reagir aos eventos que nos frustram ou às pessoas que nos agridem, mas refletir e agir. Não uma mera reação, mas uma ação refletida. No caso da sociedade, o comportamento impulsivo controlado foi que gerou à sociedade a capacidade de viver em contato com as demais pessoas. A gente, por exemplo, percebeu inicialmente, quando houve o isolamento social, vários comportamentos impulsivos. Vocês devem ter recebido ou visto a reportagem de várias pessoas que brigavam de forma aparentemente sem nenhum sentido nos supermercados por causa de papel higiênico. Houve uma crise de papel higiênico. Até se fez um estudo que se revelou que as pessoas associavam vírus a coisa suja e papel higiênico à limpeza. E fizeram um match, ou seja, associaram uma coisa a outra e aquela busca, aquela briga no supermercado em Londres entre duas pessoas uma outra por papel higiênico, comportamento impulsivo. As pessoas correram para os supermercados para comprar. Quando se dizia, tal remédio funciona, não dava 30 minutos, você chegava na farmácia, não tinha mais o remédio. Então, comportamentos que você não reflete são impulsivos. Se todo mundo se comportasse impulsivamente, nós vivíamos completamente como os animais. O controle dos comportamentos impulsivos, ele cria, de certa forma, ele é um dos pilares da civilização. Quando você destrói a sua capacidade de inibir a impulsividade, nós voltamos à barbárie. Na greve dos caminhoneiros, nós também vimos esse movimento das pessoas se degladiando para ir num posto de gasolina por um comportamento completamente impulsivo, né? Então, nesse aspecto, é importante notar que a sociedade e a família, como nós a conhecemos, é fruto do controle dos instintos, entre eles da impulsividade.
Uma outra questão muito importante, que aí por isso vocês vão entender. Bom, se a impulsividade ela é fundante do status civilizatório, porque uma vez que nós controlamos o impulso, nós podemos conviver em sociedade, e aí eu posso ter vontade de fazer coisas, mas eu vou controlar em nome dessa sociedade, dessas normas, sejam normas em termos de leis escritas, ou sejam tabus, do que, mesmo que não me digam, eu sei que eu não devo fazer. Então, quando é que eu aprendo isso? Aí a gente tem uma questão muito clara aí, é que a impulsividade ela é aprendida, ou o controle da impulsividade é aprendida dentro do ambiente familiar. Aquelas famílias cujos filhos são criados sem limite algum, que não respeitam nenhum processo, que não esperam por absolutamente nada, que se tiver tal comida não quer comer, imediatamente é oferecido outra coisa, que tudo que deseja tem, essas crianças elas não conseguem construir durante o desenvolvimento de seu aparelho psíquico e de sua personalidade estruturas que dão conta de controlar a ansiedade e controlar as frustrações. E por isso mesmo a resposta dessas pessoas diante da vida é uma resposta ansiosa, é uma resposta impulsiva. Então ela quer e pronto, bate pé. Às vezes a gente vê adulto fazendo isso, porque em casa aprendeu assim. Qual é o drama? É que esse indivíduo que em casa é impulsivo e tem todos os seus desejos prontamente atendidos, quando entrar em contato com a realidade do mundo, que nem sempre vai fazer tudo o que ele ou que ela quer, vai ter profunda dificuldade de convívio, inclusive nos relacionamentos. Essas pessoas podem até casar, ter relacionamentos, mas a vida de quem vive com elas vai ser extremamente infernal, porque você não tem um diálogo, você não consegue estabelecer parâmetros mínimos de racionalidade para decidir sobre questões complexas do relacionamento, sobre educação de filhos, sobre comprar ou não comprar um bem, sobre poupar ou não, porque a pessoa é impulsiva, tanto na relação como nas decisões que ela faz sobre negócios, trabalhos, tudo de um modo geral. Então, a impulsividade é aprendida, o controle dela é aprendida no ambiente familiar. O que não quer dizer, também eu gosto muito de dizer isso, quando a gente diz, e é muito clássico, que muito começa na família, que se não foi construído na época que você era uma criança ou adolescente, você nunca mais vai ter controle sobre a sua impulsividade. Não quer dizer isso. Quer dizer que você vai ter um trabalho maior do que as pessoas que desde cedo foram aprendendo no seu ambiente familiar a controlar a sua ansiedade, a controlar a sua impulsividade. Vamos lá então para mais algumas coisas que eu acho que é importante a gente dizer sobre o que a gente deve entender que se inclui como diagnóstico de impulsividade. Tem 4 elementos aqui então que a gente meio que já vem falando para que a gente possa definir. Sim, nós temos um comportamento impulsivo completamente identificado. Diminuição na sensibilidade das consequências negativas daquele comportamento. Então você não consegue avaliar as consequências negativas que tal comportamento vai ter. Só depois que vem, mas você não consegue antes refletir. Reação imediata e não planejada a estímulos e a processos que sejam externos ou internos que você não consegue completar as informações para que você possa reagir. Sem consideração pelas consequências a longo prazo, incapacidade de planejar e perceber os resultados e as consequências no futuro de uma ação que você está tomando agora e tendência a agir com menos consciência do que pessoas que estão passando pelas mesmas coisas e que têm as mesmas habilidades fazem. Então eu tenho ali um padrão de comportamento sobre tal pessoas que foram para uma reunião e todos queriam um vestido vermelho para a formatura e se decidiu que ia ser laranja. Então, tinham 15 jovens que queriam um vestido laranja. Só que 13 aceitaram e 2 reagiram impulsivamente como crianças, começaram a brigar, a bater o pé, a dizer que ia parar de pagar a mensalidade da formatura, a dizer que ia ligar para os pais. Enfim, porque simplesmente não suportaram a frustração. A realidade é a mesma. A frustração foi a mesma para as 15 que desejariam o vestido laranja, mas 2 reagiram de forma impulsiva diante do resultado. Então nós temos ainda que indivíduos impulsíveis, eles não têm capacidade de atrasar ou controlar a satisfação pessoal. Com relação a recompensas, a ganhos e punições. Vamos lá, com relação a recompensas, o que acontece com o indivíduo impulsivo? Quando confrontados com várias consequências, eles preferem ganhos imediatos, mesmo que esses ganhos não sejam dignos ou éticos,
do que ganhos mais demorados que impliquem em algo que seja digno e ético. Então você vê, por exemplo, no comportamento compulsivo, pessoas que querem acreditar naquelas manchetes. Perca a barriga em 2 semanas. Bom, essa é a manchete que toda revista traz de 15 em 15 dias novas formas que a gente compra e sabe que não funciona, mas compra, porque a gente quer acreditar nisso. Que vai vir sem esforço. Né? Você não vai, mas vou te dar uma cola para você passar no concurso, colocar um ponto eletrônico. Você prefere conseguir, mesmo que não seja com dignidade, do que estudar tudo o que você tem que fazer para alcançar aquele resultado. Com relação a ganhos, prefere ganhar menos no curto prazo do que ganhar mais no longo prazo. Aquele exemplo que eu costumo dar muito nas palestras. Uma criança, por exemplo, que você pergunta, prefere um chocolate agora ou 10 daqui a 30 dias? Ela prefere ganhar 1 agora, porque ela é impulsiva, mesmo perdendo 9. Pessoas que são menos impulsivas, elas conseguem adiar o prazer e esperar para ganhar não 1, mas 10 chocolates. E quanto às punições, preferem as punições maiores, ela prefere posições maiores agora, né, do que punições menores depois. Assim. A pessoa ela prefere uma coisa, ela prefere uma punição maior agora, porque ela é impulsiva, do que esperar uma punição depois, porque ela tem que investir, ela tem que estudar, ela tem que conquistar certas coisas e ela não consegue controlar isso, então ela prefere pagar um preço alto agora do que ela fazer um esforço e pagar um preço menor depois. Agora, a gente fica se perguntando, existem algumas possibilidades de nós pensarmos como agir para diminuir a força da tendência impulsiva que eu diagnostico em meu comportamento? Sim, eu sempre gosto de enfatizar e dizer sempre, afinal sou um psicólogo clínico formado, com mestrado, atendi vários anos, então obviamente eu não estou aqui criando receita de bolo, porque seria uma irresponsabilidade pedagógica, uma irresponsabilidade teórica, uma irresponsabilidade clínica. Não existem receitas de bolos. Mas o que nós podemos falar é a respeito de certos comportamentos ou certas condutas que pessoas que conseguem ter têm mais probabilidade de controlar os comportamentos impulsivos. São várias, mas eu selecionei algumas aqui para, depois de falar sobre elas, começar a responder as perguntas que vocês já enviaram. Primeira coisa que é o clássico. O clássico é o conte de 1 até 10, que é o que a gente chama de dar um pause em 24 horas. Ou seja, não decida agora. Não decida agora. Decidir agora é decidir impulsivamente, sem raciocinar sobre todos os elementos, sem levar em consideração todas as possibilidades e consequências. Então, se você se reconhece como alguém impulsivo, não decida agora. Se você se reconhece como alguém impulsivo, não vá para o shopping com um cartão. Não leve. Não, leve o dinheiro do que exatamente você deseja comprar. Eu acho que vou comprar um livro, vou levar R$100 para comprar 2. Pronto. Aí você passa na loja de uma roupa, mas eu só estou com 100 do livro e a roupa é 200, então trouxe o cartão. Você está criando um modo de controlar a sua impulsividade. Então, não decida naquela hora. Você pode, inclusive, se tiver intimidade com a pessoa da loja, levar a roupa, provar, matar a satisfação de se sentir naquilo, depois, não, fulano, eu vi, eu tenho uma parecida, e devolve, né? Claro, se a pessoa for muito carente e tiver uma baixa estima muito grande, aí não leve, porque você tem uma baixa estima grande, você vai ter medo de devolver para não se sentir aceito e vai comprar de todo jeito. Quando a pessoa tem autoestima muito baixa, quando o vendedor tira a roupa e desdobra, ela já se acha na obrigação de comprar, porque ela vai dizer, eu vou fazer ele dobrar tudo de novo, embora seja o trabalho dele, mas você não quer ser mal avaliado pelos outros, então você leva. Não é o caso aí. Temos assim, converse com o seu processo, entenda que características, de onde veio, se tem a ver com sua criação, que aspectos da sua vida você é mais impulsivo que outros. Então dialogue com você, anote fatos. Antes de decidir, escreva, pega um cadernozinho assim, ó. Pega um cadernozinho assim, para não ficar o tempo inteiro pensando. Pega um caderno, exatamente assim, e anota. Se eu disser para fulano que eu acho essa pessoa egoísta, horrível, tal, o que pode acontecer? 1, ela pode ficar minha inimiga no trabalho. 2, ela pode infernizar a minha vida. 3, ela pode nunca me perdoar. 4, depois eu posso tentar me recuperar porque eu gosto dela e aí vai ser difícil. Então eu não vou falar. Anota isso aqui, tá? Tenha uma pessoa
de alto nível do seu lado, que você confie, que você considere mais ponderada, significativamente mais ponderada que você, e converse com essa pessoa sobre o que você pretende fazer para ver a avaliação dela. Se você não tiver em contato com essa pessoa, você tente imaginar o que uma pessoa dessa, ou que a sua avó, aquela sua avó maravilhosa que sempre lhe aconselhava no passado, que não está mais aqui. É só você imaginar, se eu dissesse isso para a vovó, ou para vovô, ou para papai, ou para a mamãe, se eu dissesse isso para eles, o que eles diriam para mim? O que eles fariam? Até o fato de você fazer esse raciocínio, de imaginar o que o outro está pensando, o que o outro diria, você está dando aqueles 10 minutos, aqueles contando de 1 até 10, isso já vai ajudar. Explore os benefícios imensos que temos ao ter paciência diante da vida. Os benefícios da paciência, da ciência da paz, são imensos. Lembre-se das muitas vezes que você pagou um alto preço por comportamentos impulsivos, e ao mesmo tempo lembre das muitas vezes dos resultados maravilhosos que você teve por agir com paciência. Entenda o porquê do seu comportamento. Eu já falei um pouco sobre isso naquele espaço Conversa com o seu processo, entendendo a lógica de onde ele vem. Confirme as suas conclusões antes de agir. Ah, fulano acabou de dizer que você é ladrão. Espera aí. Aí você já é tomado de ódio, já quer agir, já quer ir processar a pessoa, chegar lá, entrar num conflito. Calma. A pessoa que me disse isso, ela é uma pessoa que costuma ser sempre muito sincera. A pessoa que me disse isso, ela está com ódio de cicrano e está querendo me jogar contra essa pessoa? Ou ela também não gosta tanto de mim, está querendo me jogar numa situação difícil para a minha vida ficar mais enroscada? Será que essa informação foi assim mesmo? Ou ela ouviu um pedaço da conversa? Ou seja, antes de decidir, analise todos os fatos. Pergunte por 5 vezes isso. Assim, pergunte várias. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar isso. Será que isso é os 5 minutos? Ao mesmo tempo você está refletindo, você está avaliando, está pensando em possibilidades e, finalmente, considere, quando for agir, todas as prováveis reações. Já que o compulsivo tem uma tendência de não perceber os cenários futuros, faça um esforço decisivo de pensar os cenários futuros, considerando todas as possibilidades, que é o que a gente está fazendo agora. Pô, e agora? Perdi o emprego, ou não vou ter salário no final do mês, ou não bati a meta, estou com medo de perder o emprego, ou o que eu faço nem vai existir mais, vou ter que reavaliar. Quais são os cenários? Então, o que vai acontecer? Quando abrir o comércio, o que eu faço? Como é que eu ajo? Você tem que analisar os cenários para poder finalmente agir, ok? Então, desculpa, foi uma aula longa, mas eu achei que era preciso informar todos os detalhes, e a gente vai responder as perguntas que, de qualquer modo, muitas já foram respondidas aqui durante a explanação, de uma forma mais célere, para que eu possa dar conta das perguntas de todas vocês e todos vocês. Eu esqueci de trazer água e não vai dar tempo para pegar, depois eu bebo com calma, fiquem tranquilos. Vamos lá, temos aqui a pergunta de Mimos, da Pari 2019. Muito obrigado a todas e a todos que estão fazendo as perguntas aqui. Por que a impulsividade nos tira a razão e nos faz ser tão precipitado? Na verdade a impulsividade nos faz ser precipitado exatamente porque nos tira a razão. Como se a gente fosse avaliar do ponto de vista neurológico, o córtex cerebral, a maior área do cérebro responsável pelo pensamento lógico, ele é inibido de agir durante o processamento de um dado porque a amígdala, que é a resposta emocional, ela inibe a ação do córtex. Então, a resposta é imediatamente emocional. A grande questão é exatamente você fazer um esforço para recuperar a razão. Uma das coisas fantásticas é respirar. Acredite. O poder de respirar. Mesmo quando alguém acabou de fazer isso com você, você já fica com o coração palpitando. A resposta vai ser de amígdala, imediatamente emocional, sem um pingo de razão. Calma, eu sei que se eu for lá não vai ser bom, vai dar problema, eu me conheço. Então calma, aí você é o contar, respirar, aumenta o fluxo de oxigênio no cérebro, dá tempo ao córtex entrar no processamento da informação, tá? Tem aqui a Digiane. Obrigado também por sua pergunta. Como controlar a impulsividade para que depois não venhamos a nos arrepender? Bom,
Lembra que eu dei algumas dicas sobre lembrando das muitas vezes que você se arrependeu como agiu impulsivamente, tenta, em nome dessa memória, evitar que aconteça novamente. Mais uma vez, respira. Mais uma vez, conta até 10. Mais uma vez, analisa cenários. Ou seja, é preciso esse elenco de coisas que eu coloquei aqui para que você possa imaginar a necessidade de controlar esses pensamentos impulsivos. Sempre lembrando a impulsividade nas crianças, Ariane. Aqui já tem vindo uma pessoa perguntando aqui, que é a Ariana BS. Desde criança, as crianças têm que aprender a se frustrar e a ouvir não. Quando você não atende ao desejo de uma criança, ela vai fazer um chilique, vai chorar, vai berrar, e você vai acolher, dizer, eu amo você, você é o amor da minha vida, mas eu não vou fazer o que você quer, você pode chorar, você não vai morrer porque está chorando. Suporta os chiliques da criança, que ela volta ao normal depois. Desde cedo treina ela com relação às frustrações, que ela vai deixar de ter um quadro mais ansioso. Vamos lá agora aqui. É a Jéssica Nick. Obrigado, Jéssica, também. O que posso fazer para pensar antes de falar sobre o que está me magoando? A gente não pode deixar de falar coisas que estão nos incomodando, que estão nos magoando. O que a gente tem que fazer, nesse caso, Jéssica, é avaliar forma. Muitas vezes a gente perde a razão não pelo conteúdo do que a gente está apresentando como queixa, mas pela forma e também pelo momento. Às vezes você até está suave na forma, você está sendo extremamente delicado ou delicada na forma, muito racional, muito ponderado, mas o indivíduo está num dia ruim, está emocionalmente sequestrado, então nem a Madre Teresa vai conseguir conversar com essa pessoa. Então, analise o momento e analise a sua forma e também as prováveis reações que você vai ter se o outro tiver uma reação ruim à sua queixa. Então, preparando todo esse cenário, vá lá e não fique engolindo coisas que também podem te fazer mal. Tá bom? Temos aqui a Thalita Kelly. Obrigado, Thalita, também por sua pergunta. É normal ter mais impulsividade em pessoas que têm dependência emocional? Claro! É aquele clássico daquela pessoa que fica horas esperando uma ligação, uma mensagem do WhatsApp, que ficam desesperadas quando alguém visualizou e ficou azulzinho no WhatsApp e não respondeu. E começam a imaginar um monte de coisa. Não me ama mal, não me ama mais, não me respeita, eu não valho nada para essa pessoa, nunca passa. Deve estar muito ocupado ou ocupada. Não deu tempo, né? Porque a carência é tão grande, o medo de perder é tão grande, o sentimento de desamor a si, o amor próprio é tão abalado, que obviamente você tem uma ânsia compulsiva de sinais de que existe algum amor do outro lado. E mesmo que a pessoa dê 99 sinais, se faltar um, você desaba em ansiedade e comportamento compulsivo. Aquelas pessoas que quando liga e que o outro não atende, liga 500 vezes e a outra pessoa começa a encher o saco. E a pessoa não sai da relação, aproveitando para dar a dica, ela não sai da relação não é porque apareceu outra não. Você perde para você mesmo, porque seu comportamento ansioso e compulsivo fez o outro desistir. Mas aí é tema para uma outra live só sobre isso aí. Temos aqui também a Jaque Ernich. Também muito obrigado por sua pergunta. Melhor falar ou calar quando o assunto é polêmico? Bom, o que não falta no mundo é assunto polêmico. A gente, quando é algo que não vai acrescentar muito, e só vai gerar discussão e não vai dar nenhum resultado, falar, eu calo diante de tantas questões que eu acho que não vale a pena. Esse ambiente político que a gente vive no mundo e no Brasil hoje, você tem tantos parentes que têm visões diferentes da sua, você vai pegar um jantar seu e detonar porque você vai ficar opinando ou degladiando com a pessoa. Mas quando é em relação a questões que têm um valor muito importante, que calar seria omitir-se diante de uma coisa muito grave, é preciso falar. E aí entra os conselhos que eu dei antes sobre o momento e a forma. Mesmo em temas polêmicos, existe o momento e a forma. Um exemplo bem pontual. Você está numa reunião com uma pessoa aí, posso discordar dela 3 níveis. Ó. Eu discordo completamente de você. Veja, a forma, como eu falei, foi absurda, foi brusca, foi desrespeitosa e foi generalista. Eu discordo de você completamente. Como assim discorda de mim inteiro? Outra forma. Eu discordo de sua opinião sobre tal tema. Deu uma melhorada. Ou seja, você não discorda de mim completamente, mas ainda falou de forma impetuosa, discorda de um ponto da minha fala.
Eu posso falar, fulano, sobre essa, aí com mais calma, falando sobre esse ponto especificamente que agora você falou, não concordo muito. Eu nem usei a palavra discordar. E ainda posso, para evitar que o ego do outro entre em defesa, ouvir atentamente mesmo. Levando em consideração que a pessoa acredita naquilo que ela está defendendo e dizer assim, eu entendo o teu ponto de vista. Eu compreendo as motivações que te fazem pensar assim. Eu queria te mostrar as motivações que me fazem pensar de outro modo. Nem que é diferente, nem que está discordando. Você foi extremamente delicado, você ouviu realmente atentamente o outro, entendeu as motivações e apresentou o seu lado. A pessoa é capaz de te escutar, mesmo que a discordância permaneça, mas o respeito vai prevalecer. Ok? Temos a Gabriela G, muito obrigado também, Gabriela, por sua pergunta aqui. Como identificar se estou sendo impulsiva? Se você percebe que é um comportamento que se repete, que você já teve vários prejuízos em relacionamentos financeiros, sabe? Em vários momentos da sua vida, você percebe que a impulsividade, ou seja, que agir sem pensar, sem refletir, sem avaliar cenários, te provocou prejuízo ou a outrem, você tem um comportamento compulsivo. Tá? A Aline Pimenta Leite. Aline, também muito obrigado por sua pergunta. Fale impulsividade na hora da raiva. Fale sobre a impulsividade na hora da raiva. A hora da raiva é o que a gente chama de sequestro emocional. Um casal, por exemplo, quando os dois estão irritados, os dois estão emocionalmente sequestrados e não existe razão na discussão. Então, obviamente, nessa hora só vai piorar. Quanto mais você está com raiva, mais tendência você vai ter de ter um comportamento impulsivo e, ao mesmo tempo, maior vai ser sua tendência de se arrepender depois do comportamento que você teve. Então, obviamente, que se você se conhece e sabe que quando você está com muita raiva não vai ficar legal o comportamento, você deve, por exemplo, imaginar, eu vou explodir. Então, deixa eu sair de perto. Sabe quando o Hulk? Então, eu vou ficar verde. Então, antes que aconteça o pior, deixa eu sair de perto. Ou, por favor, fulano, pare, porque eu não vou aguentar mais a partir desse ponto. Para mim, Deus, não fale mais. Então, identifica teus padrões e tenta controlar. Vai ter hora que não vai conseguir, mas o objetivo da gente é minimizar as muitas vezes que agimos impulsivamente. Temos aqui a Lid Moraes. Muito obrigado também por sua pergunta e participação aqui na live. Como ser mais racional para não deixar a impulsividade lhe dominar? Essa racionalidade ela tem que ser construída antes do evento estressante. Então, por exemplo, eu vou ter uma conversa difícil. Nós precisamos aprender a ter conversas difíceis. Eu mesmo não gosto muito, mas é necessário. É tenso, é estressante. Então eu preciso imaginar cenários. Eu tenho que imaginar reações daquela pessoa quando eu for ter aquela conversa. Ela pode ficar explosiva, pode botar o dedo na minha cara. Então, como é que eu reajo? Só de pensar nisso, você percebe que você já fica palpitando no coração. Então, você pensa, calma, eu estou criando uma antecipação imaginal, imagética daquele evento para imaginar prováveis reações minhas para que, quando aconteça, eu tenha algum nível de treino. Preciso também, se eu vou conversar com uma pessoa, quais são as consequências que podem ocorrer desta conversa? Também para imaginar as consequências sobre as minhas ações. E se eu explodir? E se eu mandar para aquele canto? O que vai acontecer? Então, analisa cenários e faz essa racionalidade antes do evento. No meio do evento, quando a coisa acontece, você é tomado de um sequestro emocional. Aí, se você já estivesse treinando também, você tenta sair, por favor, um minuto, deixa eu ir no banheiro, preciso correr, inventa uma história para que você possa recuperar um pouco a sua racionalidade e voltar e agir refletindo sobre o que você está falando. Temos aqui também a Ruda MG. Através da impulsividade pode surgir o medo? Às vezes, inclusive por causa do medo, você age impulsivamente. Né? Medo porque você pode fazer alguma coisa impulsivamente tão complexa que vai ferrar tanto alguma coisa ou alguém que você depois vai ter medo das consequências, mas só depois que fez. Então, tanto eu posso ter o medo antes, e esse medo me provocar um comportamento impulsivo, medo de perder e ser impulsivo, como eu, por ser impulsivo, criar uma situação que me provoque medo depois, cujas consequências eu, eita, agora ferrou, olha o que eu fiz. Aí você vai ter medo, tá bom? Aqui a Graciela também pergunta sobre a impulsividade é uma característica da personalidade? Bom, como eu falei, tudo é uma construção a partir, não é uma pessoa que nasce impulsiva, a não ser que ela tenha um transtorno,
cognitivo severo, uma incapacidade de senso crítico, desses muitos transtornos que a gente conhece, e vai agir impulsivamente, porque inclusive por causa de um transtorno como esse, que vai ser congênito, você não conseguiu, por melhor que seja a criação, desenvolver capacidade de inibir instintos e comportamento instintivo, então você vai ser impulsivo. É possível perder ou só controlar? Dependendo do quanto você tem aquilo já cristalizado na sua personalidade, você vai realmente partir muito mais por controle do que a perder. No caso, por exemplo, de um alcoólatra, ele vai ser sempre uma pessoa com uma probabilidade de comportamento impulsivo com relação ao álcool. Então ele vai passar a vida controlando e vai passar a vida fugindo dos ambientes que provoquem beber novamente. Pode ser um transtorno sexual, qualquer que seja, você tem gente que vai passar a vida controlando sintomas. Mas dependendo do quão isso não está tão intenso, você pode cessar e perder realmente tudo. Temos aqui a Mila Souza, obrigado também, a Mila, por sua pergunta. Na quarentena eu só penso em comprar, depois me arrependo. Alguma dica para me controlar? Dê algumas dicas, né, Mila? Quando a gente vai para o shopping, a gente não leva o cartão. Mas quando a gente está em casa, o que a gente faz? Bom, entra lá nos sites que você vai comprar, desabilita teu cartão. E dá um trabalho habilitar o cartão todo de novo. Tira teu endereço e, se for o caso, apaga o aplicativo do site de compra. Depois pede a alguém da sua confiança que guarde o cartão. Porque quando você finalmente for recolocar, talvez você esqueça daqueles 3 últimos números de confirmação de compra. E peça à pessoa para que, só se for uma coisa muito séria, que ela te dê o cartão para comprar. Certo? Tem gente até que coloca o cartão dentro de uma bacia, de um pote sem queijo de sorvete, e congela e bota no freezer, porque daqui que você quebre para poder tirar e chegar o cartão, inclusive enrolado para você nem ver assim pelo transparência da coisa, você, nesse tempo de quebrar o gelo, você é o tempo de respirar, de pensar, de avaliar, e você termina evitando isso. E também pense que tem uma crise econômica por aí muito severa, então cuidado com o que você está gastando, porque talvez vai fazer falta lá na frente. Aí é capacidade de pensar sobre consequências disso aí, tá? Amor pé podologia. Amor pé podologia, alguém que trabalha com podologia. Muito bem, obrigado também por sua pergunta. É normal não ter impulsividade nenhuma? Valdete, o nome de São Paulo. Valdete, poxa, eu acho que isso é fantástico. Se você não tem impulsividade nenhuma, deve ser alguma coisa. Ou você não avaliou diretamente o que é impulsividade, ou você é uma pessoa muito zen mesmo, tá? Então, dá a receita pra gente. A maior parte de nós tem algum grau de impulsividade ou comportamento impulsivo. Tem pessoas que têm uma impulsividade patológica associada aos sintomas que eu apresentei no início da live. Mas, obviamente, que tem pessoas que trabalham muito. Elas, no sentido de controlar, elas meditam, elas fazem pressa, elas têm muito mais fé, elas então se entregam mais. Então elas têm menos ansiedade, têm menos compulsividade, têm menos impulsividade. Então aí é claro que tem gente que tem uma capacidade de controle maior. Dizer que não tem nenhum, pô, aí eu não posso te dizer, mas você está falando que não tem, eu acredito. Tem aqui o Hudson Castro, obrigado também, Hudson, por sua pergunta. E no caso de vícios, quando você não tem controle sobre o impulso, no caso dos vícios, é importante você procurar, primeiro, grupos de ajuda de pessoas que vivem a mesma dependência. No caso do álcool, o alcoólatra anônimo. Tem dependentes sexuais anônimos, viciados em internet, ou então em traição compulsiva, sexo compulsivo. Tem pessoas que têm transtorno e tem grupos de apoio. Tem o NA, que é o Neuróticos Anônimos. Então tem esses grupos, eles são importantes por essa ajuda coletiva. Mas dependendo do grau que já esteja, é importante você consultar um psiquiatra para que ele te ajude, ou uma terapia alternativa, caso você não queja medicamento, mas algo que te ajude externamente, seja um medicamento, uma acupuntura, a controlar a fissura da vontade de fazer a coisa. Alguém, por exemplo, que tem um vício de beber, quando ele sente o tilintar de um copo, aquilo associa. Alguém que tem um vício, por exemplo, de fumar, quando ele associou ao café, quando ele vê o do café sendo coado, já dá fissura de fumar. Então você tem que inibir estar perto desses eventos que desencadeiam, por exemplo, se ouvir ou sentir o cheiro do café, lembra logo fumar, você evita. Se ouvir o tilintar do copo, dá vontade, você evita, mas ao mesmo tempo às vezes é necessário um medicamento para diminuir, porque nem sempre você está podendo evitar, você pode estar numa situação que está na casa de alguém, a pessoa começa a coar café e você começa a se coçar, então o medicamento vai diminuir
A fissura tem sim acupuntura, tem florais de Bach, tem um conjunto de terapias alternativas também que podem ajudar profundamente, mas não deixe de procurar ajuda nesse processo quando ele está mais intenso aqui, como você coloca em relação aos vícios. Tem aqui a Naglia Asa também, muito obrigado por sua pergunta, Naglia. Muitas vezes falo no impulso e me arrependo depois. Melhor deixar para lá? Melhor não falar. Você sabe que se a gente dissesse tudo que pensa sobre as pessoas que vivem com a gente, ninguém vivia com ninguém, né? Imagine que você resolva agora chamar todo mundo na sala da sua casa e eu quero dizer a vocês hoje o que eu penso de vocês. Do nada, sim, impulsivamente. Não ia ser legal. Porque a gente pensa sobre pessoas em relação a tal comportamento, mas ela tem as virtudes também. Então, às vezes, quando eu agir impulsivamente, eu não consigo colocar. É igual quando você vai dar um feedback numa organização para uma pessoa, em que você chama ela e fala, você tem tais atividades durante o mês e tem tais metas que a gente estabeleceu aqui dentro do que você faz. Primeiro eu quero te dizer que, massa, a meta tal foi fantasticamente atendida, pô, isso aqui é fantástico, aqui você pode dar uma melhoradinha, tal. Então, cara, muito bom. Agora, esse ponto aqui, 8, tá precisando a gente conversar um pouquinho. Você não conseguiu entregar aquilo. Você não... E aí, primeiro você mostrou os pontos positivos para apontar o ponto negativo. É um feedback que você consegue dar para o outro. Então, quando a gente falar com alguém o que a gente pensa, quando for inevitável, tenho que falar, realça todas as qualidades, inclusive antes de falar para a pessoa, porque você tem que realçar qualidades que você acredita, para não parecer que você está fazendo ironia ou sendo uma pessoa falsa na situação. Você tem que pensar, não, realmente essa pessoa tem tais e tais virtudes, é muito boa demais nisso. E eu quero dizer essa pessoa antes, porque eu vou ter que dizer alguma coisa que vai ser ruim, porque é horrível ouvir crítica. Qual é o que gosta? Né? Então eu preciso primeiro preparar e mostrar que eu vejo as virtudes para poder mostrar o ponto que eu quero trabalhar ou falar para essa pessoa. SM Santos 72, muito obrigado por sua pergunta aqui. O limite entre a inércia e a impulsividade é o ideal. Como estabelecê-lo? Essa pergunta é legal porque, veja só, a inércia ela não é o contrário da impulsividade. O contrário da inércia é a inação. Não agir e agir. Esses são os opostos. Impulsividade é agir de forma desproporcional. Então significa dizer que, ao não ser impulsivo, eu não vou cair na inércia. Ao não ser impulsivo, vou cair na ação real e proporcional ao que a coisa pede. Então não relaciona inércia e impulsividade, porque você vai achar que ou você é uma pessoa paradona no tempo ou você é impulsiva. Não, você pode ser uma pessoa que age sem impulsividade. Tá bom? Temos aqui também a Lu Freire Silva, muito obrigado. Ferreira Silva, aliás, Lu Ferreira Silva, também muito obrigado por sua pergunta. Qual a relação da impulsividade, ansiedade e compulsão alimentar? Assim, primas e irmãs que andam juntas, uma colada com a outra. São comportamentos que se reforçam. A impulsividade e a ansiedade, que é a capacidade de ficar sem conseguir adiar ou ficar o tempo inteiro pensando, vai gerando um sentimento de perda, que aí você tem capacidade de raciocinar e começa a agir compulsivamente e vice-versa. Quando a gente consegue trabalhar e controlar um desses elementos, com efeito dominó, obviamente nós vamos diminuir a intensidade dos outros. Nós somos um próprio sistema, o ser humano é um sistema. Eu trabalho uma coisa, vai trabalhar outra. Tem gente que tem problemas de coluna por causa dos dentes. Eu trabalho o dente, termino resolvendo a coluna. Então, eu trabalho uma emoção e eu vou por cascata trabalhando outras emoções. Temos aqui a Ana Lúcia P. Muito obrigado, Ana Lúcia, também por sua pergunta. Como os atos impulsivos são reflexo de nossos sentimentos? Sim, sentimento de raiva, sentimento de desprezo, sentimento de autoestima baixa, sentimento de ansiedade. Os sentimentos podem provocar um comportamento compulsivo. Por isso que é importante, quando eu falei sobre aqui o que pode ajudar no controle, converse com o seu processo e entenda o porquê dos seus comportamentos e desses seus sentimentos. E aí vamos fazer uma escalinha para vocês entenderem aqui, que fica bem legal, que é muito comum na psicologia cognitiva. Você bota pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação. Minha letra é terrível mesmo, tá? O que eu penso gera um sentimento.
e o meu sentimento me faz agir de tal modo. Às vezes eu descubro que o meu problema está no que eu sinto, por exemplo, raiva. Então eu posso voltar e pensar, o que é que eu estou pensando quando eu sinto raiva? Aí eu trabalho o pensamento que vem antes do sentimento. Às vezes eu identifico só o comportamento, eu estou gritando com as pessoas, eu estou falando alto, né? Então eu identifiquei o comportamento. Por que eu estou falando alto? Porque eu estou me sentindo explorado nessa quarentena, porque só eu estou lavando os pratos. Então eu identifiquei o sentimento. E o pensamento é que estão me explorando. Então eu volto aqui para a base, porque é mais fácil controlar a partir daqui para evitar chegar no ponto final. Tá ok? Vamos lá agora aqui, nós temos... Sim, Letícia. Letícia, obrigado também por sua pergunta. Quando a impulsividade prejudica os relacionamentos, como fazer? A impulsividade prejudica o nosso relacionamento conosco mesmo, o relacionamento com as pessoas, nos torna insuportáveis muitas vezes, faz com que as pessoas fiquem preocupadas de sair conosco, porque percebem que a qualquer momento a gente pode dar um chilique, pode ter uma cena de ciúme incontrolável, em vez de chegar no canto, pô, não faz isso, não se comporta assim, chega lá, tomar satisfação e tal, gerar uma cena, então... vai terminar só uma pessoa assim, quando ela é muito impulsiva. Pensa nos prejuízos que você já teve, pensa nas pessoas maravilhosas que já se afastaram de você, e quando você estiver com uma outra pessoa, pensa nisso antes de agir. Conta de 1 até 10, deixa para amanhã, não fala agora, porque você sabe o que vai ocorrer se você fizer a coisa do mesmo jeito. Dependendo do grau que isso esteja, realmente o processo terapêutico é indicado. Processo medicamentoso às vezes é indicado, dependendo do grau de impulsividade também, tá? George Silva também, muito obrigado, George, por sua participação, por sua pergunta. Por favor, pode falar sobre o perigo de tomar decisões quando se está muito motivado ou muito triste? É aquele clássico conselho. Nunca decida triste, nunca prometa alegre. Porque a gente está tão empolgado, tão decepcionado, que as escolhas não vão ser as melhores. Eu vou prometer que vou fazer o trabalho das pessoas todas. Não, peraí, deixa eu dizer isso amanhã, sabe? A pessoa faz assim, especialmente quem não sabe dizer não. Dica para quem não sabe dizer não. Não diz nem não, nem sim. Diz, amanhã eu posso te responder, porque agora eu não tenho como olhar a minha agenda como é que tá. Aí em casa você avalia se deve ou não fazer aquilo, passou a euforia e manda uma mensagem. Fulano, infelizmente não vai dar. Aí sai do WhatsApp, para a pessoa não ficar enchendo o teu saco. Então você vai terminar cedendo. Então, você tem que fazer essa avaliação, porque, obviamente, aqui você está, só para poder me perder aqui, decisões, porque você não pode nem tomar a decisão motivado na alegria eufórica, muito menos na tristeza. Por exemplo, decidir se separar agora. Tem casos em que realmente não dá, o casal está no nível de agressividade, toxicidade, que tem que sair, mas tem muita gente que se separar agora vai se arrepender. Porque vai perceber, poxa vida, eu estava muito esgotado, estava muito esgotada, a relação... Aí a relação foi a gota d'água, mas agora que voltou, eu não deveria ter perdido aquilo. Aí olha só, então impulsivamente, decisões agora muito sérias, ainda nesse processo de confinamento, não devem ser tomadas. Decisões muito severas que devem ser adiadas para um outro momento em que a gente saia da pressão que a gente está vendo agora, tá? Temos aqui o Rich Henriques, também muito obrigado. Como lidar com a culpa depois que agimos por impulso? Só fica pior, parece que... se você já fez, ainda fica se culpando, você se tortura. Você vai criar como se fosse um mecanismo de compensação, às vezes, viu? Às vezes, Henrique, é um comportamento de compensação. Tipo assim, eu fiz uma grande besteira, desculpa, saiu o palavrão. Eu fiz uma grande besteira. Poxa vida, tá vendo como eu sou incompetente? Olha, eu não presto. Então você se pune como se fosse para apaziguar a sua consciência. Eu fiz uma besteira, mas não estou me punindo, estou pagando. Para de se punir, para não parecer que você está pagando a conta. Você não paga a conta ao se punir, você paga ao não fazer. Então, em vez de ficar se punindo, você tem que imaginar como da próxima vez eu faço para não fazer de novo. Então, pensar, reagir, treinar mentalmente, pensar o melhor momento, como agir. Punição pode estar gerando desculpa para você continuar agindo, porque você acha que está se punindo, está quitando a conta. Nicole Messina, a impulsividade pode ser sinal de autossabotagem e compensação. Muitas pessoas fazem isso, agem impulsivamente para acabar um relacionamento, agem impulsivamente para perder um bom emprego, porque há um processo interno de autossabotagem inconsciente. Aí somente entendendo esse processo
que aí no curso Aprenda a Se Amar tem todo um conjunto de informações a respeito disso, não dá para falar aqui porque é muito mais, me exigiria muito tempo. Entender nesse processo é que eu vou chegar lá ao cerne da questão, entender a minha questão de autossabotagem, de onde ela surgiu, como ela age, quais são os mecanismos que se repetem para poder eu desmontar esse processo. E finalmente a pergunta da Marília, porque a gente está já chegando no final. Também muito obrigado, Marília 178, por sua pergunta. Fale sobre como podemos conviver em paz com pessoas impulsivas. Bom, Marília, primeiro você tem que tentar ajudar essa pessoa. Ela tem que pelo menos entender o quanto ela provoca mal-estar em você. Se é uma pessoa muito importante que você não pode deixar, porque é um parente, assim, então você tem que aprender a conviver. Algumas dicas. Por exemplo, aqueles momentos que você sabe que a pessoa age com mais impulsividade, evite estar com ela. Vamos imaginar, não, essa pessoa é impulsiva, especialmente quando a gente vai a uma festa juntos que ela bebe. Aí não vá. Ah, mas eu vou deixar de ir. Aí você tem que fazer a conta. Eu vou para a festa, mas vou passar vergonha, ou é melhor não ir, perder a festa, mas não passar vergonha? Faça a conta de cada situação. Essa pessoa é impulsiva, aí você vai ver nas situações em que a impulsividade é maior e o quanto você pode ir contornando e evitando aquela convivência. Gente, queria agradecer mais uma vez, quase 3.000 pessoas aqui acompanhando essa live, num universo que tem um monte de gente fazendo live. Isso é muito bom, afinal de contas nós temos que oferecer o melhor para as pessoas em conteúdos. Continuaremos nosso Quarentena Sem Pirar. Lembrando, o curso é gratuito. Como fazer o curso? Vou colocar aqui agora para vocês entenderem. Você vai fazer assim, ó. Você vai entrar no rossandro.com/cursos. Aí você vai fazer o Quarentena Sem Pirar. Ops, peraí, calma. Aqui para fixar o comentário. rossandro.com/cursos. Tem um Quarentena Sem Pirar, que é um curso totalmente gratuito, e outros cursos pagos. Aí você analisa lá o que você quer fazer. O Quarentena Sem Pirar é totalmente gratuito e você se inscreve sem dar dados nenhum, nem pagar nada, certo? Todas as lives anteriores, elas estão salvas no YouTube Rossandro Klinger e também na plataforma de cursos. Essa live também vai acontecer isso. Não somente as lives respondendo as perguntas, como os collabs que eu tenho feito com pessoas maravilhosas e interessantes. Vocês vão ver lá. Tanto as que eu fiz como as que as pessoas fizeram. Depois eu baixei e coloquei lá. Continuamos aqui. Enquanto a gente estiver nesse momento, vamos estar juntos se reforçando. Mandem sugestão de temas. Façam suas perguntas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Tenham todos uma boa noite. A gente se vê então nas próximas lives. Até mais, galera!